com um resumo dos acontecimentos mais importantes da semana, na visão de Alexandre Garcia. Olá, Alexandre. Olá. Como começou essa semana? A semana começou com o enterro da Lava Jato. Foi dado o alvará de soltura a Sérgio Cabral, o ex-governador do Rio de Janeiro, que estava condenado a 425 anos de prisão, que foram transformados em 6 aninhos, máquina do tempo. E foi o último condenado da Lava Jato a estar atrás das grades. E ele nem estava bem, né? Ele estava num quartel da PM em Niterói. O último voto foi do ministro Gilmar Mendes, bem significativo, voto da soltura. E aí, a humilhação da 13ª Vara Federal de Curitiba foi quem teve que emitir o alvará de soltura, seguindo a recomendação, a orientação do Supremo. Exatamente a 13ª Vara de Curitiba, que centralizou toda a operação, que deixou o brasileiro esperançoso de que o país da impunidade não tivesse mais impunidade, pois sobreviveu à impunidade, venceu a impunidade. Além disso, juiz e promotores foram punidos, né? Embora o juiz Sérgio Moro tenha se tornado senador pelo Paraná e o procurador Dallagnol deputado. Ou seja, o eleitor brasileiro fez justiça, né? Mas eles acabaram punidos. Então, foi muito significativo isso, né? Que alguém de 425 anos de prisão, né, esteja em prisão domiciliar agora, né? Mas na mesma segunda-feira foi, como todos sabemos, foi o dia da diplomação nos tribunais regionais e eleitorais dos eleitos, né? E aqui em Brasília aconteceu. Agora, Alexandre, a gente tem outro assunto para repercutir com você também a respeito dessas decisões importantes em Brasília, porque nós fomos surpreendidos com uma decisão do STF. O órgão continuou ativo na semana do Natal, é isso? Pois é, enquanto a Câmara negociava exaustivamente a PEC da gastança, baixando de 2 anos para 1 ano a vigência, né? A Câmara era surpreendida por uma canetada, ou não pela caneta, mas pela furadeira de Gilmar Mendes, que furou o teto antes da Câmara, né? Permitindo que programas sociais essenciais, como Auxílio Brasil, passassem do teto, que podia abrir crédito extraordinário, que o relator que já incluísse isso no orçamento, né? Teve uma grita geral pela intromissão, mas houve aplausos também, aplauso de Randolfo Rodrigues, de Renan Calheiros. Interessante que Renan Calheiros foi quem peitou o Supremo em dezembro, 6 de dezembro de 2016, quando o Supremo queria afastá-lo da presidência do Senado, e ele simplesmente disse: daqui não sai, isso aqui, quem me elegeu foram os senadores, e não vocês, né? E o Supremo recuou. Mas, enfim, teve outra surpresa também. Quando se tratava das emendas, o Supremo votou e por 6-5 disse: olha, a emenda de relator, o tal orçamento secreto, que não era nada disso, 6-5 é inconstitucional a emenda de relator, né? Que, aliás, falaram em secreto, e aí muita gente no Supremo, não, tem que ter transparência. Se preocupou agora, depois das eleições, depois das apurações, com transparência. Agora, quem ficou com a cara no chão foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que havia tirado fotos com Lewandowski, que tinha negociado com Lewandowski e tal, e, no entanto, o voto que desempatou, né, considerando inconstitucional a emenda de relator, foi o voto de Lewandowski. Isso tira poderes, principalmente do presidente da República, que tinha aquela negociação assim de: olha, eu vou liberar a tua emenda, né, mas vai ter que votar em mim, né? Agora a emenda está saindo impositiva, né? Então não tem como, o governo vai ter que cumprir. E tira poderes também dos presidentes da Câmara e do Senado, que faziam aquela negociação, né? Interessante que essa intromissão do Supremo foi
Passou, né? O pessoal chiou no início, mas depois se acomodou, porque afinal é o mesmo pessoal que se acomodou quando o deputado Daniel Silveira foi preso, né? Passando por cima são invioláveis deputados e senadores por quaisquer palavras. Depois eles se acomodam, né? Só quem falou não foi, eu não vi jurista ou AB falando, né? Quem falou foi um ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, que lembrou que é prerrogativa do Legislativo fazer o orçamento e não do Supremo. Né? Inclusive mexer em questões que eram da tradição do parlamento, como essa história de emendas do relator. Né? Entrou lá, inclusive, no assuntos internos do parlamento. Né? Mas, enfim, né? É prerrogativa, mas é prerrogativa também do Ministério Público, por exemplo, a promover a ação penal, e nem sempre aparece o Ministério Público. Agora, Alexandre, o Congresso também aproveitou a correria dos últimos dias para dar aumento salarial para todo mundo. Qual foi esse reajuste? 18% de aumento. Alguém aí que está me vendo, me ouvindo, ganhou 18% de aumento? Pois é, para todo mundo. Deputado, senador, aquela multidão de funcionários da Câmara e do Senado, presidente da República, né? Ministro do Supremo, vai para 46%. Bom, a gente está com um probleminha nessa comunicação agora com o Alexandre, mas eu quero continuar tratando sobre esse assunto com o Serrão, que está aqui comigo no estúdio. Serrão, este assunto a gente tratou bastante intensamente desde que foi concedido esse reajuste para categorias do Judiciário, do Legislativo e do Executivo também. 18% para o Judiciário e de 37% a 50% para o Legislativo e para o Executivo. Repercutiu. Foi uma votação extremamente rápida. Eu vou lembrar, inclusive, os 8 minutos, que foi o tempo de duração dessa votação no Senado, mas no fim das contas tudo foi aprovado e todas essas categorias vão ter esse reajuste a partir do ano que vem, de forma escalonada, né? Exatamente. O Alexandre Garcia foi na veia. Quem é que teve um aumentinho bacana como esse? Levanta a mão aí. Minha não levanta não, a de ninguém levanta. Por quê? Porque mais uma vez a nossa oligarquia política brasileira advogou, votou, julgou em causa própria. Isso é lamentável. Isso chama atenção para o problema mais grave do Brasil hoje, que é a crise da representatividade. Você já parou para pensar se aquele deputado, aquele senador que você elegeu, representa você de verdade? Aliás, você parou para olhar se aquele cara, aquela cara em quem você votou, se ele foi efetivamente eleito? Pois é. A maioria dos casos, nós temos aí a crise da representatividade. Você votou em muitas pessoas que não foram eleitas. Ajudaram a eleger outros. Ajudaram a eleger aqueles da oligarquia do Congresso. E é essa minoria, principalmente quando elas estão na cúpula partidária, é que tomam todas as decisões que governam de fato o Brasil. Nosso regime parece presidencialista, está lá na Constituição de 88, mas na verdade ele é congressualista. A nossa Constituição não teve coragem de aprovar um parlamentarismo e aí botou esse presidencialismo de coalizão que acaba sempre em colisão e que, no fim das contas, engambela a população. A crise de representatividade é um assunto que tem que ser muito debatido politicamente de agora em diante, porque é o problema maior com o qual nós vamos nos defrontar nesse país, principalmente no próximo governo. Em quem você votou? Te representa de verdade? Eis a questão. Bom, deixa eu retomar agora as análises do Alexandre Garcia. Alexandre, a nomeação dos ministérios foi a grande atração da semana? E também uma grande dor de cabeça para Lula, né? Hoje mesmo ele teve uma conversa com Simone Tebet. Ela queria o Ministério de Desenvolvimento Social, que tem o Auxílio Brasil. Ela queria, e era o único que ela queria mesmo. Só que o Ministério foi para o ex-governador do Piauí, Wellington Dias. O PT não abriu mão disso, né? Então hoje teve uma conversa, ela disse que aceita uma compensação
no Ministério do Meio Ambiente se Marina Silva não tiver nenhuma objeção. Coisas assim, o pessoal gosta do poder mesmo, né? Mas outras mulheres que foram indicadas, né, na cultura, a cantora baiana Margarete Menezes, né, está enrolada no próprio Ministério da Cultura, segundo o Tribunal de Contas da União, e devendo para Receita Federal, para Previdência Social, né? A presidente do Partido Comunista do Brasil, a Luciana Santos, foi condenada no tempo que era prefeita de Olinda, e está em segunda instância ainda, isso por improbidade, né? Tem a Aniele Franco, que entrou porque é irmã da Marielle, né? Na Petrobras até anunciaram Dilma, mas foi só para assustar o mercado. Agora anunciaram o Jean Paul Prats, que fez uma brilhante administração na Secretaria de Energia lá do Rio Grande do Norte. Ele é o senador do PT. Enfim, entrega-se a Petrobras para o PT, né? E Alckmin, já que não tem tu, vai tu mesmo, né? Foi convidado o presidente da Fiesp, filho de José Alencar, o presidente do Grupo Ultra. Os empresários não quiseram, né? Josué não quis prejudicar a Coteminas, o outro não quis prejudicar a Ultra, e aí Alckmin, bom, então eu aceito o Ministério de Indústria e Comércio, né? Bom, e tem ainda o ministro da Justiça, futuro ministro da Justiça, parece que não se informou bem ao anunciar os seus auxiliares. Ele anunciou o chefe da Polícia Rodoviária Federal, Edmar Camata, depois descobriram que ele tinha elogiado a Lava Jato e a prisão de Lula, né? E aí ele foi desnomeado. E agora se desnomeou o que seria secretário de Políticas Penais, um coronel da PM de São Paulo, também caiu fora. Assim como os economistas que pediram voto para Lula, mas não quiseram participar do governo Lula, né? Enfim, Lula disse que não ia trazer pessoal de antigamente, né? Não ia fazer a volta ao passado, mas dos anúncios até agora, eu pelo menos contei 9, que já foram dos governos Lula e Dilma, inclusive o Bessias, que é o Jorge Messias, que vai ser ministro da Advocacia Geral da União, né? É o homem daquele telefonema do tchau, querida, né? Em que Dilma promete a Lula que o Bessias vai levar a nomeação dele, acho que é ministro do Gabinete Civil, para evitar a prisão do Lula, mudando o fórum. Enfim, né? Tudo isso acho que deve estar dando dor de cabeça para o Lula. Depois não sei se vai dar dor de cabeça para o Brasil. E os trabalhos do gabinete de transição foram encerrados com a apresentação de um relatório. O que você destaca nesse documento, Alexandre? O relatório sugere, por exemplo, revogar decretos do presidente Bolsonaro que facilitou o registro de armas, né? Tirou burocracia, né? É bom lembrar que isso levou paz ao campo, né? As invasões acabaram e caiu o número de homicídios, né? Os lares ficaram mais protegidos e as lojas também, né? Mas que vão revogar isso para tirar as armas das pessoas que seguem a lei, quando deveriam tirar as armas das pessoas que estão fora da lei, né? Aí resolve mesmo, né? Mas outra coisa que pediram para revisar é as escolas cívico-militares, que são escolas que eu vejo que os prefeitos pediram essas escolas porque levam a paz também para a periferia, os jovens aprendem a disciplina, o respeito às leis, há uma campanha antidroga nessas escolas, né? Mas eles acham que não vale, né? Também tem questões ambientais que pretendem revogar, privatização, então nem pensar, não sei como vai revogar algumas privatizações, não sei se há condições de fazer isso, né? Enfim, tem lá, falam da herança maldita, né? Como se tentassem preparar as pessoas, olha, a gente está assim porque recebemos herança maldita, e a gente sabe que não é, né? Agora mesmo, a arrecadação está recordista, a arrecadação federal. E por quê? Caiu o imposto sobre produção, caiu o imposto sobre combustíveis, só que subiu o imposto sobre lucro, né? Que é uma coisa que o socialismo defende, né? E a arrecadação subiu, né? Assim como as contas externas estão ótimas, né? Como
tem batido nessa tecla aí o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, né, dizendo assim, olha, pela primeira vez na história, a gente vai ter um crescimento do PIB maior que o da China e que o dos Estados Unidos, e uma inflação menor que a dos Estados Unidos e que da Alemanha, né? Isso não é definitivamente uma herança maldita, né? Ao contrário, é uma bendita herança que vão receber, né? Agora, são coisas que o Paulo Guedes fez, e agora vai ter 4 ministros para ocuparem o lugar de Paulo Guedes. De Brasília para a Jovem Pan, Alexandre Garcia. Ô, louca, se tu não sabe aquele vídeo, eu vou te quebrar a pau. 2, 3, deu! Deu pro nós! Deu de cor!